rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Espiritismo na Arte. Apresentação: Leila Brandão. Olá, queridos amigos, amigos espíritas, não espíritas, amigos seguidores dessa rádio iluminada, Rádio Brasil Espírita do Alagoas, que todos nós possamos, nesse momento, pedir permissão a Jesus para iniciarmos os nossos estudos, o Espiritismo na Arte. Nós já repetimos sempre em todas as programações, em todos os ensaios que fizemos, que o Espiritismo na Arte foi um livro escrito por Leon Denis. E ele trouxe informações sobre a arte transcendental. E na semana passada, nós falamos bastante da inspiração, que ele foi também inspirado pelo espírito Esteta e Massenet. E falamos da inspiração e da força do pensamento, que, segundo Denis, o pensamento é, antes de tudo, um dom de observação. Achei muito interessante esse ensino de Denis, falando sobre a observação, porque a gente observa muito pouco uns aos outros, a gente não foca a nossa atenção. Agora mesmo pela manhã, o meu marido está assim, onde eu botei isso, onde eu botei aquilo? E a gente fica assim mesmo, porque a gente faz as coisas no automático e não presta atenção já nos nossos hábitos repetitivos, e o nosso pensamento fica voando. Então, o dom de observação é um dom desenvolvido, porque todos nós temos a capacidade de observar, de analisar, não é? De detalhar as coisas, mas esse mundo moderno, né? O mundo pós-moderno, tão cheios de estímulos de um lado e do outro, a gente tem muitas informações hoje, uma coisa maravilhosa de informações, né? Que a gente percebe que numa vida só é impossível nós abarcarmos tudo isso. Então, o dom da observação é focar o pensamento naquilo que realmente estamos fazendo, observar o que nós estamos querendo dizer, no meu caso aqui, o que eu quero com esse programa, o que eu desejo compartilhar com os nossos irmãos esses estudos do Espiritismo na Arte, como que o Espiritismo pode ajudar a nossa capacidade artística de se tornar melhor. Então, os espíritos podem, como diz Leon Denis, do além, dirigir-se aos encarnados, e deste modo que se explica a inspiração. Então você para um pouquinho para entrar em sintonia com a dimensão mais ampla da vida e começa a dizer: Senhor, ajude-me, permita que eu faça disto aqui que eu estou fazendo, né? Digamos, seja uma palestra, digamos, seja uma pintura, digamos, seja compor uma música, permita que eu possa ser inspirado nesses grandes mestres que trouxeram para a Terra artes tão maravilhosas. Então, quando nós evocamos a dimensão espiritual, os espíritos têm condições de nos inspirar. Por isso que é muito bom que a gente lembre de evocar, ainda que a gente não fique falando em voz alta, mas que a gente, por momento, peça a proteção dos bons espíritos para aquilo que nós estamos fazendo, é o dom da observação. E os espíritos se aproximarão, como diz Denis, por afinidade. Escritores buscarão escritores, oradores com oradores, pintores com pintores, etc. e tal. Então, quando a gente está evocando para realizar alguma tarefa e nós pedimos a ajuda dos espíritos, os espíritos que são afins com aquelas nossas escolhas e que forem simpáticos à nossa causa,
eles se aproximarão. Eu me lembro uma vez que nós estávamos lá no Clube Dom Pedro II de Juiz de Fora, no campeonato, e aí eu vi uma mãe rezando assim para o filho ganhar o jogo, e aí ela me perguntou: ô Leila, você acha que eu estou fazendo mal pedindo ajuda dos espíritos para o meu filho ganhar esse jogo? Eu falei: não, minha amiga, a gente, se é tão importante para você ou para ele que ele tenha uma vitória, a gente pedir ajuda dos espíritos. Diz Allan Kardec que os espíritos são uma força da natureza. Então vai depender da evocação que nós fizermos e da simpatia do nosso anjo da guarda concordar com aquilo que a gente está pedindo, achar que vale a pena aquele pedido, né? Mas nenhum pedido fica sem resposta. De repente aquela oração, o filho dela não ganhou, mas de repente aquela oração serviu para acalmá-lo, para ele fazer o melhor dele mesmo, que quando a gente está numa competição, a gente está sempre cheio de adrenalina, cheio de adrenalina, e então a gente sabe que os espíritos poderá nos atender ou não. Eu me lembro quando eu estava fazendo uma pesquisa para o trabalho de parapsicologia, e eu tive que ver as manifestações dos espíritos também no candomblé. E aí pedi para falar para o diretor lá do candomblé, que tem um nome, já esqueci agora o que é, mas ele me atendeu, o pai de santo. Ele me atendeu com todo carinho e tudo, e aí ele falou assim: para que a senhora quer assistir uma sessão de candomblé? A manifestação dos espíritos através do candomblé. Aí eu expliquei para ele que era um trabalho da parapsicologia, que a gente queria não só a manifestação dos espíritos no candomblé, como na Umbanda, porque no espiritismo eu já conhecia pelo fato de ser espírita, e também no carismático católico, que o Espírito Santo se manifestava. E ele falou assim: não, porque o seu guia espiritual não está feliz com a senhora aqui. Aí eu olhei: ah, é? Mas então o senhor não vai me atender porque o meu guia espiritual não está feliz com a minha presença aqui? Ele falou assim: não, eu vou atendê-la. Aí então eu achei muito interessante a colocação dele, porque o nosso guia espiritual quer sempre o melhor para a nossa vida. E foi uma experiência assim, fantástica, que eu passei a olhar com outros olhos o candomblé, porque é uma manifestação quase que folclórica, né? Uma coisa muito bonita. Mas isso aí daria para a gente fazer numa outra palestra. Então, dando seguimento aos nossos estudos, que na semana passada nós começamos uma série de livros inspiradores. Se você tiver algum livro que te inspirou muito, que mudou a sua vida depois da leitura, você pode entrar em contato conosco e nos dizer, porque essas informações são muito boas. A leitura é uma coisa fantástica que nos faz viajar, né? E faz a gente crescer em pensamento, porque o nosso pensamento é um potencial incrível que ninguém pode colocar ponto final. Então, a literatura, nós temos uma literatura vasta, não só dentro do espiritismo, mas a literatura brasileira, espanhola. Quem tiver algum livro que se inspirou, como eu citei a semana passada, o livro da Ivone Pereira. Ivone Pereira sempre foi uma grande inspiração para a minha vida, porque ela sofreu muito na sua mediunidade, assim como eu também sofri bastante no início da minha mediunidade. Não que mediunidade seja sofrimento, mas quando a gente assume o compromisso na dimensão espiritual e depois teima e não seguir, aí a gente passa por um processozinho que a gente chama de chamamento, né? Para que nós busquemos aqueles compromissos anteriormente assumidos. E na semana passada nós vimos o livro Memória de um Suicida, e hoje vamos ver outra vez um livro em que o ator, o personagem do livro, também se suicidou. E nós estamos querendo abrir uma discussão a esse respeito. Por que um jovem desiste da vida, né? O que acontece nessa cabeça
de que maneira nós poderemos observar, no dom da observação, observar os nossos filhos, o comportamento dos nossos filhos, que nós vamos falar depois de falar desse estudo. Esse estudo é um estudo do livro Os Sofrimentos do Jovem Werther. Esse livro foi escrito por Goethe. E eu havia lido esse livro antes de ir para a Alemanha, porque meu filho foi trabalhar na Alemanha, na Mercedes-Benz, em Sindelfingen, e ele ficou morando em Oberjäzig, que é uma parte, um subúrbio, digamos, de Herrenberg, uma outra cidade muito histórica, muito bonita no sul da Alemanha. E quando estávamos hospedados na sua casa, pelo nascimento da nossa neta lá, a Clarinha nasceu em Oberjäzig, mas numa clínica, numa cidade pertinho, que é a cidade de Tübingen. A cidade de Tübingen parece assim um conto de fada, de tão bonita que é a cidade, porque os alemães são muito caprichosos, né? Eles preservam muito tudo, é um povo muito organizado, um povo que a gente deveria observar para imitar mais a honestidade desse povo. E nós ficamos lá alguns meses com o nascimento da nossa netinha, e a minha neta mais velha, que meu filho já levou, né, estava com 12 anos, e ela já estava falando alemão fluente quando eu fui, porque ela foi estudar na Alemanha aos 10 anos, aos 9 anos, não me lembro bem. E ela já estava com alemão fluente. Aí ela passeava de bicicleta comigo, me mostrava aquela região rural onde eles moravam, que é belíssimo, belíssimo. Não dá, se nós fôssemos descrever aqui, nós íamos gastar muito tempo falando sobre a Floresta Negra que nós visitamos na Alemanha, com aquelas flores, né, de plátanos, aquelas folhas de plátanos que caem formando aquele tapete laranja, amarelo, verde. Uma coisa linda, meus irmãos. Mas, enfim, aí eu pedi a Letícia, a minha neta mais velha, que me levasse nessa cidade de Tübingen, porque eu sabia que era uma cidade universitária e uma cidade onde tinha muita alegria, os jovens são muito alegres, né, de modo geral. E ela me levou em Tübingen. Quando nós chegamos na Catedral Central de Tübingen, eu olhei para um prédio assim e tinha uma placa escrito Goethe. Aí eu falei, uai, será que Goethe esteve aqui? Que Goethe é de Frankfurt, é bem longe dali. Mas não importa, porque o longe na Alemanha é bem mais perto do que as coisas aqui no Brasil, né? Porque o país é menor. Então, inclusive Tübingen tem em torno de 95 mil habitantes, é uma cidade pequena, os alemães primam pelo tamanho das cidades e está lá pela 50ª em número de tamanho, né? Porque tem cidades enormes, como a capital Berlim, que é maravilhosa, Frankfurt, Stuttgart, essa cidade mais próxima de Stuttgart. Então nós chegamos lá, tinha aquele prédio com aquela placa e estava escrito alguma coisa, Goethe. Aí eu falei, Letícia, o que está escrito naquela placa ali? Que estava bem embaixo da janela, assim, tinha a janela e bem embaixo tinha essa placa grande escrita. Eu falei assim, vó, ali está escrito, daqui Goethe cuspiu. Eu achei tão interessante, deve ser algum humorista, né, falando que Goethe esteve na sua janela e de lá ele deu uma cusparada lá para baixo, que eu acho assim, tipo impossível, que Goethe era um homem letrado, super culto, mas ele quis, assim, no humor, dizer que Goethe é tão famoso para todo lado que ele pode fazer o que quiser, que ele é aplaudido. Então, Goethe se notabilizou por esse romance que ele escreveu. Deixa eu ver aqui a data, foi em 1832 foi quando ele morreu. Ele é de 29 de agosto, ele nasceu em 28 de agosto de 1749 e morreu, ele nasceu em Frankfurt, né? Quando está escrito Main, quer dizer localizado à beira do rio Meno, que é Frankfurt. E morreu em Weimar,
dia 22 de março de 1832. Ele foi um polímata. Eu falei, meu Deus, o que é polímata? Ele foi um polímata, que quer dizer um homem com conhecimento em muitos assuntos diversificados, quase um filósofo. Goethe foi uma das mais importantes figuras da literatura alemã e do romantismo europeu nos finais do século XVIII e início do século XIX. De sua vasta produção fazem parte romances, peças de teatro, poemas, escritos autobiográficos, reflexões teóricas nas áreas da arte, da literatura e da ciência natural. A mais famosa obra dele se tornou depois Fausto, porque realmente Fausto é uma figura mitológica quase da Alemanha, né? É uma figura que indica que esse homem tem existido, chamado Johann Faust. E ele, há fontes que indicam que esse homem viveu em torno de 1466, ou seja, no século XV. E esse doutor Fausto, que ele se tornou um doutor Fausto, teria estudado para se tornar um alquimista, um astrólogo, um mago e um vidente. Então ele era um vidente que usava suas forças para o mal, Dr. Fausto. E o Fausto de Goethe foi escrito por toda a sua vida e publicado no século XIX, no afã de superar os conhecimentos da sua época, porque Fausto era um personagem de Goethe que evocava os espíritos. E, por fim, Mefistófeles, que foi o nome que ele deu para o seu demônio, Mefistófeles, o chefe dos demônios, né, significaria etimologicamente um inimigo da luz, com o qual ele negociava para viver muitos anos sem envelhecer em troca da sua alma. Era um pacto com o demônio. Ele se notabilizou por esse romance, porque o mundo todo fala desse pacto com o demônio, como é possível o homem vender a sua alma, e tem várias peças, vários textos, né? Inclusive aquela história da alma também, do Oscar Wilde, eu acho que ele contou também, um homem que fez pacto com o demônio. Tendo, porém, encontrado o amor de Margarida, dela tenta obter a salvação. Mas ele já tinha tanto mal antes de encontrar o amor. Quando ele encontrou, foi inevitável o seu destino de ir para o inferno, porque ele não conseguiu regenerar todo o mal que ele tinha feito. E agora nós vamos falar do sofrimento do jovem Werther, que ele se notabilizou, primeiro, mundialmente, ele se notabilizou pelo Fausto. Mas na Alemanha, contam os historiadores que essa história, os sofrimentos do jovem Werther, fez com que ele ficasse muito famoso, porque eles começaram a chamar o efeito Werther, quando uma série de pessoas jovens começou a suicidar na Alemanha. Mas, como diz a história, esse impacto do romance sobre o número de suicídio, na verdade, nunca foi demonstrado. Só serviu para todo mundo querer ler o que teria acontecido com o jovem Werther. E é linda a história, eu convido vocês a ler. Tem até livrinho de bolso que você pode comprar em qualquer lugar, onde o jovem Werther é aquele jovem, como todo jovem, que deseja sair da cidade pequena e fazer fortuna na cidade grande, ir para a cidade grande para estudar numa melhor escola, uma melhor universidade, para conhecer possibilidades não só de bons empregos, mas de conhecer pessoas importantes e tal. E o jovem Werther foi um desses que foi para uma cidade, chegou lá, se apaixonou pela Charlotte, que era uma mulher que já estava comprometida. Mas ele se apaixonou tão profundamente, e ele fala de forma tão romântica no livro,
que os montes que existiam naquela região onde ele se apaixonou pela Charlotte, os montes pareciam que tinham ímãs, porque ele ficava atraído de uma forma muito forte para estar sempre rondando em torno de Charlotte, ao ponto de pagar pessoas que pudessem levar para ela flores anônimas e capturar uma das suas luvas, que ela, na hora que ela tirasse para fazer alguma coisa, capturar alguma coisa dela, um lencinho, uma luva, para ele ficar cheirando na sua paixão fulminante, né? E esse livro tem assim poucos personagens. É o personagem Werther, ele, o personagem William, que é Guilherme na tradução em português, e esse Werther endereçou as cartas e quem as organizou foi esse Guilherme, esse seu amigo. E a Charlotte, que era a mulher amada, e também a noiva de Charlotte, ou Carlota, né, na tradução brasileira, que era Albert, ou Alberto. Alberto era o noivo de Carlota, e foi normalmente contrário aos pensamentos de Werther. Então, no final, ele acaba achando que não valia a pena mais viver sem a sua paixão e deu fim à própria vida. Então, a discussão que eu quero trazer, meus irmãos, que eu me apaixonei pelo jovem Werther também, pela sua meiguice, pela sua simplicidade, pela literatura tão romântica de Goethe, fiquei fã de Goethe depois de ler esse livro, é essa discussão. Por que os jovens, ele, na verdade, tinha tudo. Ele teve recurso para estudar numa cidade maior, era de uma família bem formada. O que faltou a esse jovem que ele foi capaz de renunciar à própria mocidade, à própria vida, por uma paixão avassaladora? A paixão é um sentimento bom? A questão que fica é essa. Claro que é um sentimento bom. A paixão, como diz os espíritos, multiplica as nossas forças por 10. Nós ficamos muito poderosos quando estamos apaixonados. Se Jesus não fosse apaixonado por nós, digamos assim, ele não teria se oferecido, digamos, a Deus para vir à Terra, já que ele era comprometido, né, segundo alguns espíritos. Jesus, ele participou da criação da Terra, de toda a vida na Terra. Então, ele se apaixonou por nós, criaturas de Deus, né? E não fosse essa paixão tão grande, ele não passaria por aquela paixão da dor também, por amor, que ele sempre disse: esse é o meu corpo e esse é o meu sangue, que é dado por vós, pela nova e eterna aliança. De que aliança Jesus falava naquele momento? Porque nós já tivéssemos tido uma aliança com Abraão, quando Deus mostrou a Abraão um céu estrelado. É linda essa parte do Evangelho também, o Deus das estrelas, né? E depois foi traduzido como Deus dos exércitos. Nós não amamos o Deus dos exércitos, nós amamos o Deus das estrelas, que Jesus se aproximou, esse Pai de nós mesmos, chamando de Pai. Meu Pai que está nos céus até hoje trabalha, e eu trabalho também, mostrando o trabalho que é uma força de crescimento espiritual. Mas a pergunta que não quer calar e que nós trouxemos para o programa de hoje é: por que um jovem com tanta força, né, com abundância de vida, resolve abrir mão disso tudo e abreviar o seu retorno para a realidade espiritual? Isso é um grande desafio para todos nós. Por isso, o dom da observação é muito importante. Nós, como pais,
educadores, orientadores, temos que observar o comportamento dos nossos filhos, especialmente nessa época em que os hormônios, né, na juventude, os hormônios da sexualidade são muito fortes, porque o sexo é a energia criadora do homem e da mulher. Claro, quando eu falo homem, eu estou falando do homem e da mulher. Se nós não observarmos o comportamento dos nossos filhos, o que está acontecendo com ele, por que ele está se escondendo, por que ele não está numa convivência social saudável, que tipo de amigos esse jovem está cultivando, não é? Eu, como tive 3 filhos e os 3 ficaram adolescentes juntos, porque era de um em um ano e meio, eu tinha filho, então eu tive 3. Então, na minha casa, eu tive a oportunidade de morar numa casa, na adolescência deles, em que eu permitia todas as festas, todos os encontros na minha casa, porque era uma forma de eu me aproximar de todos os seus amigos e examinar qual era a conduta desses amigos, porque chega uma fase da vida, meus irmãos, na adolescência, que o filho não ouve o conselho dos pais, porque esse conselho deve ter sido dado ou deveria ter sido dado desde pequenininho. Quando pequeno, é que os filhos nos ouvem, que a gente é assim, tipo meio herói, pai herói, mãe heroína, né? Quando eles entram na adolescência, que os hormônios da sexualidade ficam muito fortes, que é a fase em que os espíritos dizem que abre-se as comportas do subconsciente e o homem velho tende a aparecer e ficar brigando com a educação recebida na presente existência. Então é um momento em que você tem que aumentar o seu nível de observação com relação a esses amigos, a esses companheiros. E se você ficar proibindo tudo, não deixar que ele participe dos encontros, porque o homem é um ser eminentemente social, já dizia Aristóteles, né? Nós nunca vamos evoluir sozinhos, nós precisamos desse companheirismo, desse compartilhamento. Então é um momento de se observar. Por que essa pessoa está tão arredia? Se não quer conversar com você, porque não é mais a época de conversar, você fala, meu filho, vem aqui que eu quero conversar com você. Você vai falar sozinho, às vezes vai entrar por aqui e sair por aqui. Mas é realizar tarefas saudáveis juntos. Isso é importante. Você realizar tarefas saudáveis junto com seu filho. Vamos fazer isso aqui junto? Vamos montar esse quebra-cabeça, se for, me ajuda aqui, ou vamos pintar essa parede aqui da casa, me ajuda aqui. E durante uma atividade junta, você pode conversar com ele. Tudo bem, meu filho, o que está acontecendo? Estou te notando meio tristonho. Normalmente eles não vão falar, mas você começa a aumentar o seu dom de observação. E outra atitude muito benéfica é esperar a criança dormir, ir lá na beirada da sua cama e, através da sua imposição de mão, pedir ajuda aos espíritos amigos, ao seu guia espiritual, ao guia espiritual do seu filho, que o fortaleça, para que ele consiga pensar no sentido da vida, naquilo que lhe foi oferecido. Porque nós vemos que o suicídio não ocorre só nas pessoas que passam necessidade. Muito ao contrário, tem ocorrido com pessoas de boas famílias, com uma educação muito boa. Educação, podemos dizer, instrução. Porque na educação, se não for incluído na educação o sentido da vida, para que essa criança serve, se ela não crescer com esta sabedoria, quando chegar na adolescência, as influências
exteriores serão grandes e a influência também dos espíritos obsessores, aqueles que a gente não sabe se o nosso filho traz uma bagagem de dívida, conscientemente a gente não sabe. Mas nós, ao assumirmos a maternidade, claro que nós recebemos um histórico pregresso daquela alma que nós estamos recebendo. Por isso a educação dos filhos não pode nunca ser igual. Às vezes a gente vê mãe falando assim, mas eu sempre tratei os meus filhos de forma igual, por que eles são tão diferentes? É óbvio, né, meu irmão? Essa resposta é óbvia. Então, o importante é que a gente leia sobre o adolescente, posições do adolescente, para que a gente possa observá-los melhor e participar da vida de cada um sem exigências, sem intervir nas decisões dele, a não ser quando for necessário, né? Às vezes se torna necessário uma atitude mais firme, mas o importante é o que Jesus pediu ao mundo adulto. Ele disse assim, deixai que venham a mim as criancinhas. Ele pediu, olha a humildade do mestre, permita que as crianças venham até mim. Por que Jesus fez esse apelo? É porque quando os nossos filhos são pequeninos, é que está na hora de dizer para que ele serve. Eu me lembro quando meu filho devia ter uns 8 anos, não sei, e o amigo dele, que ele gostava muito, devia ter uns 9, ele parecia um pouquinho mais velho que o meu filho, estava lá em casa, e aí eu estou vendo a conversa dos dois. E o Luciano, que eles apelidaram de Dom Pedro, porque criança é cruel, né? Ele já tinha mais de 10 anos, estou lembrando agora. Criança é cruel. Quando alguém erra na escola, passa até aquele apelido. E quando perguntou na sala de aula quem foi que descobriu o Brasil, o Luciano respondeu Dom Pedro I. Aí ele ficou com o apelido de Dom Pedro. Então o Dom Pedro, apelido carinhoso, disse para o meu filho assim, Júnior, pede à sua mãe uma mesada maior. Eu estou vendo que na hora do lanche lá na escola, você não consome muito na cantina, que a sua mesada é pequena. Aí o Júnior falou assim, não, mas eu também não faço questão, não. Eu acho que tá bom. Aí o Luciano falou assim, não tá bom, não. Você não pediu para nascer. Aí foi na hora que eu intervi. Eu falei aqui, senta os dois aqui um pouquinho, tá? Eu quero conversar com vocês. Quando a gente vem na Terra, a gente implora para vir. Tem uma fila de espíritos querendo passar pela experiência dessa escola tão linda e às vezes não tem oportunidade, não tem os pais que possam recebê-los, porque são espíritos que muitas vezes são rebeldes, que não querem se adaptar a uma educação com disciplina e com limite. Aí eu aproveitei, falei tudo naquele momento em que eles ainda poderiam ouvir. E quando nós fazíamos o culto lá em casa, que eu fazia o culto no lar, às vezes eu tinha mais de 20 meninos participando do culto e que até hoje são meus amigos, meus irmãos. É muito lindo você levar as crianças até Jesus, atender esse apelo do Mestre. Então, nós estamos finalizando o nosso estudo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que procurem ler Goethe, que já tem tradução em português, e depois sugerirem para nós livros interessantes, que eu chamo de livros inspiradores. Eu vou fazer uma série de livros inspiradores. E conto com você, tá bom? Que Jesus nos abençoe a todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.